Olá a todos mais uma vez. Vamos a algumas questões de física Senai CG 2144. São elas as questões 42 e 45. Questão 42. As situações a seguir envolvem grandezas físicas. 1. Um avião viaja a 600 km por hora do norte para o sul. 2. Uma propaganda anuncia uma lata de tinta contendo 18 litros. 3. Ao medir a temperatura média do corpo humano, obtém-se 36 graus centígrados. 4. Um menino empurra uma bicicleta com força horizontal para a esquerda. As grandezas expressas nas situações 1, 2, 3 e 4 são respectivamente de natureza, obviamente, escalar e vetorial, mas temos que ter uma sequência lógica ali na alternativa. Uma questão tranquila, onde nós vamos ver agora a diferença entre grandeza escalar e vetorial. Se eu falar para você 80 quilos, se eu falar 10 reais e se eu falar 300 quilômetros, esses algarismos seguiram de uma grandeza. Exige mais alguma coisa para se entender o que está sendo dito ali? Não, porque quando eu falo 80 quilos a gente já tem noção. É uma unidade aqui de massa. Quando eu falo 10 reais é uma unidade de valor, você sabe o que é. E 300 quilômetros é uma unidade de comprimento. Ou seja, nós temos uma distância. Não se está pedindo mais nada. Quando não se exige mais nada, é uma grandeza escalar. Agora, se eu falar que um veículo está a 50 km por hora, temos uma velocidade. Agora sim, não está completo aqui esse dado. 50 km por hora para a esquerda ou para a direita? Se você falar que tem um objeto em movimento a 50 km por hora, está para a esquerda, para a direita, para cima, vertical, horizontal, você não sabe. Então precisa de mais algum dado aqui, ó. Então se precisa de mais algum dado, se é para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, a grandeza vetorial. Vamos olhar aqui mais uma vez as situações, ó. Na primeira nós temos 600 km por hora do norte para o sul, vetorial. Nós temos direção e sentido. A segunda, 18 litros, a gente já sabe. Não precisa de mais nada. Escalar. Terceira, 36 graus centígrados. Não precisa de mais nada. Temperatura. Na quarta, um menino está empurrando a bicicleta com uma força horizontal para a esquerda. Tem direção e sentido vetorial. Então, alternativa correta, vetorial, escalar, escalar, vetorial. Alternativa D. Uma questão bem tranquila. Questão 43. Leia as afirmações a seguir. 1. A Terra exerce uma força de atração sobre os corpos que estão próximos à sua superfície. 2. Uma corda ou um fio, se completamente esticados, aplicam uma força de mesma intensidade. 3. Uma superfície, quando comprimida por um corpo, aplica nele uma força de mesma intensidade. Cada uma dessas afirmações faz referência a uma força que na ordem são. As alternativas estão aqui. Uma questão tranquila que está envolvendo aí as leis de Newton. Então nós temos, no caso aqui, ó, a Terra, e todo o corpo está sendo atraído pela Terra. Muitos estudos aí que vocês viram, a 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade. Então essa força aqui é chamada de força-peso, que é igual a massa vezes a gravidade. Então essa primeira aqui é a força-peso, onde temos força-peso nas alternativas, na alternativa A, C e D. Segundo, nós temos aqui aquelas questões clássicas de blocos ligados por fio, e você tem que calcular exatamente a força de tração nesses fios. Então 2 é a força de tração, onde temos força de tração na alternativa A e na alternativa C. E quando você faz uma força, por exemplo, você pressiona as suas mãos contra uma parede. Se você exercer uma força contra a parede, você vai sentir que a sua mão, quanto mais força você faz, mais ela fica comprimida aqui na parede e voltando, ou seja, a mesma força que você está exercendo contra a parede está sendo exercida contra o seu próprio corpo. Ou então na Terra a mesma situação. Ó.
chamado de força normal ou força de reação. Para toda ação há uma reação, lei de Newton. Então, alternativa correta, alternativa C, força-peso, força de tração e força normal. Uma questão também tranquila. Questão 44. Temos na questão dois troncos de árvore que estão num rio aí, e ele está em um único sentido do outro, conforme esse desenho aqui que eu coloquei. Desprezando as forças de resistência após a colisão, o tronco que vinha da direita passa a mover-se com velocidade de 2 metros por segundo no sentido contrário ao que vinha, ou seja, esse tronco aqui que está vindo da direita, ele vai voltar após a colisão a uma velocidade de 2 metros por segundo. Então está aqui, ó, qual será a velocidade e o sentido do outro tronco, desse tronco aqui, após a colisão? As alternativas estão aqui. É uma questão assim que não é bem tranquila igual essas demais, mas também no sentido, se você fez o estudo aí da quantidade de movimento, você vai responder também tranquilamente. E nós temos que a quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. Nós temos aqui duas situações, uma situação 1 e uma situação 2. Qual é a situação 1? Situação 1 é essa situação aqui, que os troncos estão indo um de encontro ao outro e ainda não se chocaram, não houve a colisão. Então essa situação 1 é massa, vamos chamar essa daqui de massa 1 e aqui de massa 2. Então a massa 1 vezes a velocidade 1 mais massa 2 vezes a velocidade 2 é igual. Isso antes da colisão. Agora a outra situação depois da colisão. Vai ser a mesma situação, massa 1 vezes velocidade 1 mais massa 2 vezes a velocidade 2. Primeira situação, 6 vezes 2, ó, 6 vezes 2 mais 8 vezes mais 4 ou menos 4? Menos 4, está indo de sentido contrário ao sentido do tronco A, ou do tronco 1 no caso. Então é menos vezes menos 4, que é igual. Massa 1 não mudou, 6 vezes. Agora a velocidade 1 que eu quero calcular para responder a alternativa correta. Então velocidade 1 mais massa 2, 8 quilos. E a questão está dizendo que depois da colisão, esse tronco aqui, ele vai de sentido contrário ao que ele estava, a 2 metros por segundo. Então vai ser menos 2 metros. Ou seja, menos não, mais, né? Porque ele já estava vindo com uma velocidade negativa. Então quando ele volta, a velocidade fica positiva. Então é mais 2 metros. Fazendo os cálculos aqui, vai dar 12 menos 32, que é igual 6V1 mais 8 vezes 2, 16. 12 menos 32 vai dar menos 20. Aqui está para mais, vem para menos, ó, menos 20 menos 16 é igual a 6V1. Menos 36, aqui está multiplicando, vamos dividir os dois lados, vai ficar dividido por 6, aqui vai subir, que é igual a velocidade 1, que é igual a 36 dividido por 6 vai dar, no caso negativo, né, menos 6 metros por segundo. Ou seja, ele também vai mudar a direção. Ele estava a 2 metros por segundo indo para a direita, agora ele vai contrário. Ele vai a menos 6 metros por segundo, ou seja, alternativa B, ó, 6 metros por segundo no sentido contrário ao que vinha. Então ele estava vindo da esquerda para a direita, agora ele está voltando. Então, alternativa correta, alternativa B. Para terminar aqui, a questão 45, nós temos uma figura que representa uma prensa hidráulica de líquido incompressível, que deve manter em equilíbrio. Então está aqui, ó, tem que manter-se em equilíbrio.
Então nós temos aqui que a área 1 e temos a área 2. Sabendo que a área 2 é a quarta parte da área 1, a massa X em quilos será, as alternativas estão aqui. Uma questão também tranquila, no sentido assim que está envolvendo a fórmula pura de Pascal. Então nós temos aqui o teorema, nós temos aqui a força 1 sobre a área 1, que é igual a força 2, essa força é 2 sobre a área 2. A força 1, nós temos aqui um peso de 500 newton, ou seja, nós temos aqui uma massa de 50 quilos, nós sabemos, de acordo com a questão aqui, sobre a Terra, sobre a gravidade, está sendo puxado a um peso. Esse peso é massa vezes a gravidade. Ó. Eu coloquei aqui, ó. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Sobre a área 1 é igual a força 2 sobre a área 1. Está dizendo aqui na questão que a área 2 é a quarta parte da área 1. Então é a área 1 sobre 4. Para você poder eliminar essa área 1. Massa vezes gravidade vai ser 50 vezes 10, que é igual a 500 newtons. Então vamos colocar aqui, ó. 500 sobre área 1 vezes, aqui ó, tá dividindo, vamos multiplicar do outro lado, ó, vai ser vezes A1 sobre 4, a regra de 3. No caso só vai vir para cá. Então a regra de 3 única, que é igual a força 2 que eu quero calcular. Já estou isolando aqui a força 2. O A1 vai sumir, vai ficar 500 sobre 4, é igual a força 2, que vai ser igual a, vamos fazer o cálculo aqui, ó, 500 dividido por 4, vai dar 1, sobra 1, abaixo 0 e continua a operação, vai dar 2, sobra 2, abaixo 0, vai dar 5. 125 newtons é a força peso, mas eu quero calcular em quilogramas. Peso é igual a massa vezes a gravidade. A força peso, 125. É igual a massa que eu quero calcular, a massa 2 no caso, vezes a gravidade, que é 10. 125 sobre 10 é igual a massa, portanto a massa é igual a 12,5 quilos, ou 12,5 kg. Alternativa correta, alternativa A. Ficando assim mais essas questões. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.